o atleta precisa se preocupar com a dor nas costas. É sobre esse conteúdo que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para falar sobre esse conteúdo hoje, eu chamei Dr. Felipe Carvalho, médico ortopedista, especialista em coluna e regeneração articular. Felipe, muito obrigado pelo teu tempo. Sei que teu tempo é precioso, mas você abriu mão aí para poder entregar esse conteúdo incrível para tanto atleta que precisa entender quando que a dor ela é preocupante, quando não é, quando é um desconforto. Fala um pouquinho para nós aqui, quando que o atleta precisa começar a se preocupar com dor na coluna? Porque afinal o atleta é alto rendimento na veia, né? Porrada em cima de porrada. Então, pela tua experiência, já atendeu atletas de elite, trabalha com atletas de elite, desde pessoas comuns até atletas de elite. Então, não podia estar com um cara melhor aí para poder falar sobre esse assunto e manda bala para nós aí, Felipe. Quando é que o atleta tem que se preocupar? Bom, o atleta, para mim, eu acho que o atleta tem que se preocupar sempre com a dor nas costas. Quando não é uma dor habitual, que normalmente o atleta, ele tem um limiar de dor maior que as pessoas comuns, né? Então, quando a dor começa a incomodar as atividades comuns que ele faz, atividades do dia a dia, eu acho que ele tem de se preocupar sempre. As dores nas costas, elas são sinais de que alguma coisa está acontecendo. Podem ser dores estruturais, podem ser dores funcionais mais musculares, mais dores do dia a dia. E as dores estruturais, mais dores de disco, mais dores de desgastes, mais dores de tração de ligamentos, de nervos, né? Então, normalmente o atleta, dependendo do tipo de atividade atlética, ele tem uma dor, certo? Aquela dor habitual em que ele está acostumado a sentir, perfeito. Quando aumentar aquele tipo de dor, aquela característica de dor que ele sente, bom, ele precisa buscar ajuda. Para quê? Para identificar a dor. Da onde vem a dor, né? É uma dor estrutural, é uma dor, ou de repente ele dormiu mal, ou de repente ele fez um esforço a mais do que ele está acostumado a fazer. Isso também acontece. Então, de repente, um treinamento mais intenso pode causar uma dor nas costas? Pode causar uma dor nas costas. Pode ser uma dor muscular? Pode, ok? A gente precisa organizar isso, porque em relação causa e efeito, né? Então, se eu fizer um exercício um pouco mais intenso, eu posso acordar no outro dia com uma dor nas costas, eventualmente. São coisas eventuais. Se a dor persistir por mais tempo, ok, eu tenho que começar a me preocupar. Por que eu preciso me preocupar? Porque aí pode entrar dentro daquela gama de dores estruturais. Ele pode ter problema no disco, ele pode ter problema de desgaste, ele pode ter problema no nervo. E quanto antes eu buscar e souber a causa, antes eu consigo atuar naquela dor. Principalmente em atleta de elite, que tem uma demanda muito grande e precisa muito do corpo. Então, o atleta de elite, o corpo é o que ele tem de mais sagrado e de mais precioso. Então, as dores nas costas, por exemplo, eu trabalho muito com jogadores de futebol. As dores nas costas dá muito mais em zagueiros e goleiros, porque eles precisam ter muito impacto, salta bastante, cai muito no chão. Então, assim, normalmente é muito mais incidente, muito mais comum que sejam nos zagueiros e nos goleiros. Caramba. Não tanto nos atacantes. Então, a gente precisa se preocupar sempre. Dor não é uma coisa comum. Claro que o atleta tem um nível de dor em que ele está acostumado a tolerar. Então, quando passar daquele nível de dor, ok, eu preciso buscar ajuda. E isso sim é importante que o atleta entenda. Não ficar cada dia mais, porque isso pode ser num grau evolutivo, né? Ninguém quer evoluir para uma cirurgia, ninguém gosta de cirurgia da coluna. Cirurgia da coluna é um mito, muitas vezes, né? E a gente consegue não precisar chegar numa cirurgia da coluna quando? Boa. Quando eu busco auxílio antes de chegar lá. Um tratamento preventivo, né? Digamos assim. Hoje em dia a medicina evoluiu tanto, né, Lincoln? Os trabalhos estão muito acelerados no sentido da prevenção, né? Então, se eu já tenho um desgaste, por que eu vou esperar esse desgaste aumentar? Se eu tenho uma degeneração discal, por que eu vou esperar aumentar esse desgaste?
essa degeneração. Para quê? Para poder estourar? Para propriamente rasgar o meu disco e criar uma hérnia? Não. Eu consigo organizar, né? O teste, na verdade, a avaliação da coluna, ela é preditiva para duas situações. Primeiro, para saber o que está causando aquela dor naquele momento. E segundo, para saber o que eu preciso evitar para que aquilo não aumente, certo? Então, se eu já tenho uma ruptura no meu disco, certo? O que eu preciso evitar? Qual é o grupamento muscular que eu preciso melhorar para que aquilo não aumente? Então, na verdade, isso é uma coisa que a gente... Por que buscar ajuda? Também por isso. Eu sou atleta, eu vou continuar o meu treinamento, eu não vou parar o meu treinamento por dor nas costas, mas se a dor nas costas começar a ficar mais intensa, bom, tem alguma coisa acontecendo aí. Perfeito. Então eu preciso fazer um exame, eu preciso ser examinado, eu preciso buscar ajuda. Isso é interessante, né, Felipe? Porque a gente consegue até fazer um tratamento com o fisioterapeuta, onde o médico deve ter uma boa ligação com o fisioterapeuta, né? Para conseguir fazer um reforço para que aquele movimento dê uma amplitude melhor, que ele viva sem dor. E isso serve... Eu sou um case disso, né? O Dr. Davi Guzmão, ele me operou, e antes dele operar o meu quadril, fazer a videoartroscopia bilateral, ele falou, olha, tu quer ter um tratamento mais efetivo? Eu falei, claro, óbvio, quero. Começa a fazer um pré-operatório com a fisioterapia. Isso vai ajudar muito no teu pós-operatório. Eu falei, exatamente. Comecei a fazer o meu pós-operatório, foi assim, eu já mudei, comecei a mudar minha percepção ali completamente, porque dores que eu tinha, eu comecei a não ter mais. Quando eu fiz a cirurgia, eu já estava muito mais preparado, fortalecido, porque eu sabia os movimentos que eu precisava fazer, porque eu consultei um especialista, o melhor da área, exatamente, que naturalmente me deu um embasamento para eu poder buscar a melhor ajuda. Então, depois da cirurgia, né, o pós-operatório, a minha recuperação foi muito boa. E eu continuei fazendo fisio depois e eu consegui colher vários benefícios que eu nem sabia que era possível. Eu estava com uma gaveta no joelho, parou. Dor lombar, parou, porque eu reforcei o meu quadril. Então, essa é a importância de você, atleta, que está vendo esse vídeo, não ultrapassar a linha tênue, onde existe o desconforto e a dor crônica, que com base na tua experiência de atleta de elite, de alto rendimento, você acreditar que é normal você viver com uma dor que impede você de performar em alto nível. Não é normal. Não é normal. Por isso que eu estou sempre buscando referências, os melhores hoje do mercado, do Brasil, referências mundiais, para estar aqui com vocês, para poder entregar esse conteúdo, para que tu expanda a tua consciência, tamanha a importância do que ele está falando. Pô, tu vê, eu nem imaginava que o zagueiro tinha mais dores nas costas, na lombar, enfim, por conta dos movimentos que eles fazem no jogo. Então, você que é zagueiro, eu sei que tem atleta de futebol que me segue, eu atendo atletas de nível mundial do futebol. Você tá vendo esse vídeo aqui, se não é atleta de futebol e conhece alguém que é, encaminha para conhecer o Dr. Felipe Carvalho, para conhecer esse conteúdo, não seja, né, a pessoa que só pensa no seu próprio umbigo. Pega essa informação que te ajudou e fica só pra ti. Passa pra diante. Pô, passa pra diante, porque tem muitas pessoas que podem estar precisando desse conteúdo. Então a gente sabe que a dor, a crônica principalmente, ela atrapalha muito no alto rendimento. Ela atrapalha muito na tua performance. Então, assim, é muito importante que você consiga ter essa clareza para buscar os melhores profissionais. Para que você, às vezes, num exame minimamente invasivo, consiga, muitas vezes, prevenir uma dor que pode ser crônica, que pode te levar a uma cirurgia. Então, hoje a medicina, como tu mesmo falou, ela evoluiu um absurdo. Evoluiu muito. Eu tinha um cisto gigante no quadril, que vários médicos falaram que eu tinha que operar imediatamente, largar o jiu-jitsu. Fazer uma prótese. Fazer prótese. É uma coisa extremamente agressiva para com 27 anos. Paciente novo. Então, por conta do Guzmão, eu consegui fazer procedimentos viscobiológicos lá e, claro, uma cirurgia muito bem feita, com todo o conhecimento dele. O cisto está praticamente sumindo. O que eu quero dizer com isso? Que hoje tudo está muito evoluído. Hoje as coisas evoluíram demais. Então, assim, eu acredito que, doutor, me corrija se eu estiver errado, procedimentos que tu fazia há 10, 15 anos atrás, hoje não existia hoje, né? O que hoje, eu sei que o Brasil às vezes fica meio limitado, né, no quesito de usar alguns procedimentos, mas hoje
tu deve ter, tô chutando aqui, tu deve ter muitos procedimentos que tu possa usar hoje que possam evitar um jogador de futebol ou um outro atleta, até de MMA, que também tem um bastante impacto, levantamento de peso, esses esportes olímpicos, tênis. Muitos. Tem muito procedimento hoje que tem aqui na tua carta, né, tá na tua manga como recurso para tu evitar uma cirurgia, né, por exemplo. Sim, a gente passando essa informação para todas as áreas, né? Não só para a medicina evolui todos os dias. Não vamos nem falar em 10, 15 anos atrás, estou falando em 5, em 3 anos atrás, né? Tem procedimentos novos, procedimentos já consagrados nos Estados Unidos, na Europa, em que a gente consegue, sim, melhorar a performance do atleta, propriamente. Porque se ele já faz, por exemplo, uma prática de futebol com dor no joelho e acha que aquilo é normal, não, aquilo não é normal. Né? A gente consegue recuperar, diminuir o grau inflamatório, né? Falando agora do teu quadril, né? Então o teu quadril era uma articulação débil, né? Então eu preciso pensar na articulação, não só dentro da articulação, né? Por que a fisioterapia ela é importante no pré-operatório também e vai fazer muita diferença no pós-operatório? Porque se eu diminuir o grau inflamatório, se eu diminuir a percepção de dor que o paciente tem, se eu melhorar o arco de movimento dele naquela articulação ruim, bom, praticamente ganhamos o jogo, né? Perfeito. Né? É exatamente o que o atleta quer, né? Que é ganhar, é competir e ganhar, né? Então, se eu conseguir diminuir a dor do atleta, seja ela lombar, seja ela do quadril, do joelho, do ombro, né? Eu consigo melhorar a performance dele no todo, certo? Por quê? Porque ele vai diminuir o grau inflamatório, ele vai melhorar a articulação, ele vai conseguir ganhar mais musculatura dentro de uma articulação que hoje ela está debilitada, certo? A gente tende a imaginar isso como se fosse uma água suja, assim. Então, é uma articulação com uma água suja. O que é a água suja que a gente fala, né, popularmente? É o grau inflamatório, são as interleucinas. Então, se eu conseguir diminuir isso, né, como a gente consegue diminuir e às vezes equalizar isso com a fisioterapia? A fisioterapia ela é fundamental. Não adianta você vir fazer o procedimento, você só fazer a prótese, isso não existe, né? Qualquer procedimento é o meio do caminho, aonde o empenho do atleta vai ser muito importante em ganhar musculatura, em melhorar o desempenho dele, propriamente respeitar o tempo, né, que vai ser dado para ele, o tempo de recuperação. Isso hoje, a gente não precisa, se eu tenho uma artrose grau 2, eu não preciso esperar que ela vá a grau 3, grau 4, para provavelmente, num futuro, a gente não sabe se muito distante ou muito recente, precisar colocar prótese. Perfeito. Né? Isso é assim. E a medicina evolui tanto quanto a engenharia mecânica. Se nós formos pensar os carros, né? 5 anos atrás, né? Nem se imaginava que teriam os carros, os adventos que tem hoje. A gente não pode, se a gente conseguir postergar uma prótese por 5 anos, eu tenho certeza absoluta de que a tecnologia das próteses futuras serão muito melhores do que as próteses de hoje. Eu não posso simplesmente optar, né? Evidentemente que isso é uma coisa conjunta, evidentemente que tem pacientes que têm indicação absoluta de prótese, hoje, inclusive, né? Enfim, né? Tem várias outras afecções, né? Tem casos que não tem opção. Já tem chegou casos que a gente não tem opção. Né? Num grau que não tem mais volta, e tá tudo bem. Aí a prótese é maravilhosa, a cirurgia, ela rejuvenesce, né? Exatamente. O Guzmão naquele vídeo, né? Prótese de quadril rejuvenesce, né? Rejuvenesce de verdade. Só fica mais e na feliz, verdade sabe? A prótese de quadril, dentro da ortopedia, é a cirurgia de melhor satisfação dos pacientes. Perfeito. Onde os pacientes ficam mais satisfeitos com a prótese de quadril. Sim. A prótese de quadril. A gente pode falar também que a cirurgia da coluna, ela rejuvenesce. A cirurgia da coluna rejuvenesce. Né? Mas se eu não precisar fazer cirurgia na coluna, ótimo. Melhor. Entende? E por que eu não vou usar os mecanismos que a medicina hoje tem
que ela tá me entregando, pô, as pessoas estão dedicando vidas, é um dinheiro gigantesco que está sendo inserido, que está sendo investido para melhorar. Não tem dúvida. Não. A medicina evoluiu muito. Tá tudo perfeito. Eu prefiro correr aí, deixar, né, a coisa acontecer e daqui a pouco pegar uma cirurgia daqui a alguns anos. Não, se tu tem exatamente isso o contrário. Favor, exato. Se tu hoje você tem a tecnologia ao seu favor. Exato. Por que não precisa esperar estourar, não precisa esperar piorar para buscar ajuda. Entenda. O Lincoln falou isso. A linha é muito tênue. Qual é a linha? Quando eu preciso me preocupar? Para mim, eu posso te dizer, a gente precisa se preocupar sempre. Dor não é uma coisa normal. Né? Não é normal viver com dor. Não é normal viver com dor. Claro, evidentemente que o atleta ele tem outro limiar de dor, ele tem outra produção hormonal, outra produção metabólica, outra velocidade metabólica, diferente de uma pessoa normal. Mas também não é normal que o atleta tenha dor nas costas. Acordar com dor ou ter dor por ficar muito tempo sentado, ok, acontece. Assim, a nossa vida é dinâmica, né? Então, às vezes no consultório, os pacientes dizem assim, doutor, eu tenho dor nas costas quando eu me viro na cama. Bom, ou seja, você usa a coluna até para dormir. Você usa a coluna para simplesmente tudo que você faz. Qualquer ação que você faça, você está usando a coluna. Dormindo, você está usando a sua coluna. Por quê? Às vezes a gente não consegue dormir da melhor maneira que se acomoda. Né? Então, isso é assim para nós, para atletas, para todo mundo. Então, voltando, né, Lincoln, ao que tu falou, é importante buscar ajuda sempre, certo? A gente precisa identificar essa dor nas costas. A dor nas costas não é uma coisa normal. Isso nós estamos falando assim, a dor nas costas quando é proveniente da coluna, mas tem dor nas costas proveniente de outras coisas. Então, o atleta muitas vezes pode estar com uma infecção urinária e estar com dor nas costas. Pode vir do quadril? Pode vir do quadril. Tem uma coisa que se chama síndrome, existe uma doença que se chama síndrome espinopélvica, coluna-quadril, coluna-pelvis. Né? Tem a dor profunda do quadril, que é um desafio para nós. Certo? Vem da coluna, vem do quadril, é uma tendinite, é muscular, é uma dor funcional, é uma dor estrutural. Bom, a gente só vai saber se a gente buscar isso e for atrás. Hoje em dia tem muitos recursos. Hoje em dia a gente consegue fazer uma ressonância, são recursos seguros, entende? Tomografia, ressonância. Então, quer dizer, a gente não tem a desculpa, né? Que não tem recursos disponíveis. E assim, vou te dar um exemplo, tá? Muito claro. Para o atleta começar numa lesão grau 3, ou ele teve um trauma muito grande, ou a musculatura dele está muito débil. A lesão, ela não começa em grau 3, então ela começa em grau 1. Só que muitas vezes o atleta não dá bola, ele não busca, ele não dá importância para aquilo. Então, ele deve buscar ajuda sim, né? A musculatura não é só o posterior da coxa que rompe. Sim. Né? Panturrilha. Não é só. Então, a musculatura rompe. E existem graus de rupturas em que, sistematicamente, ela vai aumentando. A tendência é aumentar. Então, se eu tenho já uma lesão primária pequena e eu continuo fazendo o mesmo esforço, o que eu vou levar a isso? Eu só vou piorar. Eu não tenho como melhorar. Porque o rendimento continua em alto nível. Exato. Eu preciso, assim, o atleta, ele tem uma rotina, né? De treinamento, de alimentação. Existe uma rotina. Normalmente, o atleta não busca muita ajuda médica. Ele vem em busca da ajuda médica, muitas vezes, quando já não tem mais volta. Esse vídeo é exatamente para evitar que isso aconteça. Perfeito. Esse é o motivo principal desse vídeo. Esse é o motivo principal. Você precisa se atentar. Bom, as suas dores nas costas, então, estão maiores? Não, é a dor habitual que eu tenho. Descansei, voltou ao normal? Ok. Descansou, tá fazendo tudo certo. Continua? Essa até de forma ou aumenta, exato. Aí eu acho que é o momento de tu repensar aí em algumas decisões e começar a buscar ajuda, né? Porque sozinho não dá. Muitas vezes sozinho não dá mesmo. É verdade. Felipe, mais alguma coisa? Queria contribuir aí? Não, acho que é isso aí. Olha, espero que... A única coisa que eu gostaria de contribuir é bater na tecla novamente, né? A única coisa que eu gostaria de contribuir é bater na tecla novamente. Busque ajuda num primeiro momento.
A gente tem muito mais opções e infinitamente mais estrutura para poder atender você e fugir de uma cirurgia futura. Inclusive na artrose hoje a gente consegue fazer isso. O desgaste da articulação a gente consegue fazer isso. Até no desgaste A coluna também tem articulação e a articulação ruim precisa ter bom suporte. A articulação inflamada precisa desinflamar. Então, isso tudo que a gente consegue fazer, de tudo isso que a gente falou, eu acho que o principal é o atleta se atentar a buscar ajuda. Não façam isso sozinhos. Venham e busquem ajuda profissional, porque, de novo, né? Você precisa saber o que está causando a sua dor e você precisa saber o que evitar daqui para frente. Perfeito. Olha, conteúdo riquíssimo, muito esclarecedor, de forma fácil de ser compreensível, né, por pessoas leigas como eu, talvez como você, atleta também. Então, se esse vídeo fez sentido para ti, compartilha esse vídeo com outro atleta, se inscreve no canal do Dr. Felipe Carvalho também, segue o doutor no Instagram, sempre vai ter conteúdo de valor lá no Instagram dele. E se inscreve aqui, marca um atleta aqui também que precisa entender mais sobre esse conteúdo, que pode fazer uma diferença absurda na vida dessa pessoa que você vai estar marcando ou encaminhando. Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e é sempre um prazer imenso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Até o próximo.